Onde nasce esse mito de Lúcifer ou do mal? Aí é complicado. Há dois momentos bem distintos. O mais recente surgiu com os Templários. Não, mas antes existia a ideia de uma figura do mal em outras Existia. mitologias? Existia, mas Quem não a que era? personificação não? do mal. O que a Igreja Católica diz? Não, mas a Igreja Católica existe por quê? Para salvar os seres humanos. Então, por que a gente batiza os nossos filhos? Um bebezinho de 3, 4 meses Ele nasce pecador. vai levado, porque ele não devia ter nascido. Nasceu, então é pecado. E nasceu sujo. Aí leva na pia batismal o bebê, aí o padre olha para o bebê e diz: você renuncia ao demônio, porque o demônio foi quem fez Eva tomar a pelpis ou comer lá. Aí, obviamente, o criminoso só tem 3, 4 meses. Aí o padre poderia perguntar ao pai e à mãe, mas não pergunta, porque aquele criminoso só nasceu porque o pai e a mãe também pecaram em pôr aquele criminoso no mundo. Então tem que ter o padrinho ou uma madrinha para o padre olhar e dizer: você renuncia? Aí o padrinho diz: renuncio. Isso não é decente para com a condição humana. Isso não é digno para com a condição humana. Porque você já entra no mundo com a síndrome de que a doença da vida é você. Isso, em tese, os seres humanos não deveriam apoiar isso, nem aplaudir, nem sustentar esse tipo de estupidez. Mas a teologia, na exegese bíblica, criou essa justificativa. E cá estamos. A Igreja Católica, nos séculos XI, XII, XIII e XIV, criou o livro das taxas da Sagrada Chancelaria Apostólica Romana, em que, num lado, estava escrito todos os pecados que um ser humano podia cometer, e do lado a indulgência que você deveria pagar à Igreja Católica para, quando morrer, mostrar a Pedro no céu para poder entrar. Como descobrir isso? Instituir a confissão obrigatória, porque na hora que você está lá de joelho, o padre arranca nem que seja um pecado seu para você comprar um ingressinho daquele. A igreja fez isso para financiar as cruzadas e construir catedrais. E a gente acha tudo isso uma boa. Então, assim, nós humanos não usamos a nossa racionalidade. A gente nós nos acostumamos a tomar o absurdo como sendo normal das nossas vidas, e isso vem há milênios. Esses livros que eu escrevo são desagradáveis, por quê? Porque é pancada no estômago, convidando as pessoas a pensarem. Tanto é que em tudo que é livro que eu escrevo e palestra que eu faço, eu digo claramente: eu não sei se eu estou certo, e nem quero saber. Mas quer levantar a discussão. Eu não estou querendo que você acredite em mim, nem estou tentando lhe convencer. É só cimento para reflexão. Por quê? Eu faço isso a pedido dos espíritos, porque a turma que vai nascer, a nova, os espíritos que estão vindo aí são um pouquinho mais velhos que a gente, e eles não vão aceitar esse tipo de estultice, esse tipo de estupidez filosófica que nós fomos aceitando, porque é uma mentira, é uma violência, é um ultraje que pais passam para filhos, com todo amor e carinho, pensando que estão fazendo bem. Então, assim, se isso que a gente está falando aqui estiver correto, veja como nós vivemos de forma infantiloide. Total. Immanuel Kant diz o quê? O intelecto de um ser humano pode e deve ser medido pela sua capacidade de colecionar incertezas. Mas nós somos viciados a colecionar certezas, mas certezas que nos... Quando Freud diz: ok, uma criança de 5, 6, 7, 8 anos, tudo bem, ela precisa de reforço psíquico para se sentir segura. Então, eu mesmo acho que nós devemos ensinar os nossos filhos, netinhos, orações do tipo: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confio. Para você dormir enquanto criança, melhor. Mas se você aos 90 anos ainda tiver Santo Anjo do Senhor, isso quer dizer que você é um adulto, vírgula. Você tem um mundo imaginário de uma criança e você nunca se tornou adulto, porque você transfere para Deus, seja lá para quem for, responsabilidades que lhe são próprias. E por que o mundo está ferrado, Rogério? Porque a gente está esperando que Deus resolva. Deus está no comando, Deus está no leme, Jesus vai voltar, vai resolver tudo. E assim, cara,
Nós vivemos um tempo distópico em que nada funciona como deveria, em termos de nossa expectativa, os sonhos todos da juventude da gente, pelo menos a minha. Estou com 64 anos. Tudo que eu imaginei lá atrás, o mundo hoje, para mim, ele é distópico. Ele é o contrário de tudo que eu imaginei. Tudo deu errado. Responsabilidades nossas, humanas. E quem é que mais obstacula o progresso humano? O peso da fé religiosa infantilizada. Entendi. Na minha opinião. E jogar a culpa num ser maligno é o caminho mais fácil. Coitado do diabo. Nós já desempregamos o diabo há muito tempo, cara. Como assim desempregamos? Porque a gente já está fazendo tudo isso. Ah, entendi. Não precisa mais do diabo. Coitado. Fundo rural. Mas de onde nasce esse mito de Lúcifer ou do mal? Aí é complicado. Há dois momentos bem distintos. O mais recente surgiu com os Templários. Não, mas antes existia a ideia de uma figura do mal em outras mitologias? Existia, mas Quem não a que era? personificação não? do mal. Bem, aí, assim, sim e não. O primeiro aspecto gnóstico não foi esse que eu lhe falei de Jesus ressuscitado nos judeus. Na antiguidade judaica já existia uma certa reflexão se aquele Deus Javé ele era minimamente decente. Então, se ele era o criador, havia algum problema na criação, existiam feridas na criação. Essa história vem de muito tempo, mas foi basicamente com o pensamento grego, helênico, libertário, né, que essa coisa terminou carimbando como sendo mal, não aquele que faz o mal, mas aquele que age diferente de Jesus. Olha que coisa absurda. Aí passou o contexto de anticristo. É. Isso tudo é furado. Jesus nunca falou anticristo. O nome Cristo Jesus nunca nem falou, como eu disse, foi Paulo depois. É todo um conceito de teses simplórias. Porque a igreja precisava o quê? Criar um inimigo. E criou o demônio, o diabo, que ferrou com Eva lá atrás e ferrou com a humanidade inteira. Que tentou Jesus no então, deserto. O negócio da igreja é esse diabo aí que funciona o tempo todo. Na sua feição mais recente, o problema é que os templários, quando surgiram nos séculos XI, XII, XIII, né, dentro dos cruzados, os templários tinham três objetivos. Separar o Jesus histórico do judaísmo, já que os templários eram europeus, filhos de famílias nobres, pé da vida com os judeus. Eles queriam separar Jesus, coisa que a Igreja Católica já tinha feito no século IV, os templários estavam ali no século XI, XII, XIII. Então eles criaram um departamento de soldados que buscavam nos castelos da Europa e também nos lugares do Oriente Médio, onde as cruzadas estavam acontecendo, relíquias, manuscritos que pudessem fazer com que os templários resgatassem o Jesus histórico, não o Jesus filho de Javé. Esse era o objetivo 1. Por isso que os templários tinham aquela coisa de Maria de Madalena, porque eles buscavam os livros de Maria de Madalena. Entendi. Que tinham sido... Né? Mas eles buscavam para queimar ou para guardar? Para resgatar, para estudar. Tá. Aí, todos os reis da Europa deviam dinheiro aos judeus, e os judeus cobravam juros. Então, os templários, o segundo objetivo deles era, além de resgatar o Jesus histórico com base em manuscritos encontrados, o segundo era, como eles vinham de famílias ricas, eles deram dinheiro aos reis para eles pagarem as dívidas aos judeus, e eles, os templários, emprestariam dinheiro sem juros. Os bancos começaram... Era um banco europeu. Era um banco. E o terceiro objetivo dos templários era criar uma Europa unificada. Um caminho seguro. Aí o Vaticano olhou e disse, não, senhor. Por quê? Vocês vão mandar mais do que eu, Papa. Ah, entendi. Vou perder o meu poder aqui. Aí, junto com Filipe IV da França, o Papa da época, e Filipe se reuniram e disseram, olha, os templários são muito poderosos, a gente tem que criar uma forma de ferrá-los. E o Papa encontrou. Os templários, alguns templários faziam os seus rituais homenageando a grande cabeça da sabedoria,
que era, segundo a Kabbalah, o Kabbalah, Shokma. Quem é Shokma? É a segunda Sefirá, que as 10 Sefirás, ou as 10 personificações divinas, chamam Keter, que é Brahma ou Javé, Shokma, que corresponde a Vishnu, Binah, que corresponde a Shiva. São 10. A última é Malkuth, que é esse que virá a qualquer momento, que é o Messias que os judeus esperam. Estão esperando. Né? Mas Shokma, ele cria Rockma, e Rockma foi aquele personagem pelo qual Jesus, criança, perguntou. É. Shokma, para os templários, era essa cabeça que, ao longo dos séculos, algum artista inventou de colocar corno, ou seja, chifre, na cabeça de quem era muito, muito inteligente. Então, quem tinha... Olhe bem a história como é trágica. Quem tinha chifre na testa era uma superconsciência. Shokma, a cabeça, a personificação da sabedoria, tinha. E os templários cultuavam essa cabeça pela homenagem à sabedoria. Só que o nome dessa cabeça, na época em que o Papa e Filipe IV fizeram o acordo para ferrar os templários, era Bafomé. Bafomé? E a igreja chamou de diabo. Claro, Bafomé. A partir daí, o diabo virou Bafomé, e por isso que o diabo tem chifre. Ah, é daí que... E os templários morreram, está lá escrito no processo deles, porque cultuavam ao diabo Bafomé. Então, do século XV para cá, tudo que é católico no mundo acredita no diabo por causa dessa sacanagem que o Vaticano e Filipe, rei de França e de Espanha, fizeram. Então, assim, nós, cara, vivemos nesses tempos pós-modernos e colecionamos certezas e informações absolutamente equivocadas, produzidas pela crença, pela fé. Mas não porque a gente usa a racionalidade da gente para entender o processo histórico por trás de cada um. Mas qual a importância da experiência mística ou espiritual no entendimento dessas coisas? Revelações. Hoje em dia é complicado. Porque assim, por exemplo, eu faço o que eu faço, escrevo um monte de livros, Quantos livros já escreveu? Cara, são centenas. Sério? Publiquei 50 e alguma coisa. Tá. E já fiz centenas de palestras, cada palestra também 3, 4 horas. Quando eu faço uma palestra, é um livro a menos que eu tenho que escrever. Já está lá. Mas, como eu disse no início, aqui repito, eu não sei se está certo. Se eu der por sabido aquilo que eu ainda um dia preciso descobrir, eu não estou sendo um ser humano racional, estou sendo um ser humano crente. E a crendice humana nos trouxe até o mundo que a gente conhece hoje. No que você acredita? No bem, na decência, na dignidade. Mas no Criador? Rapaz, eu não acredito num Criador. Para o meu azar, eu sei que ele existe, não tenho nada a ver com ele, nem quero. Não tem? Não. Nós somos ele? Esse corpinho de cada um de nós é dele, tá entendendo? Entendi. Mas assim, eu, Rogério, preferia jamais ter qualquer relação com esse ser. E Cristo, né? Jesus é meu mestre. Você acredita? Mas como um... Jesus humano é meu mestre.